Para que seja possível fazer a descrição de movimento de um corpo rígido, nós precisamos fornecer a todo instante de tempo um vetor posição P e uma matriz de rotação Q, que, em conjunto com um referencial do mundo e de um referencial grudado no objeto, que tem que estar claro para quem está observando o movimento, eu consigo recuperar sem nenhuma ambiguidade como vai ser o movimento de cada uma dessas partículas ao longo do tempo. Então, a todo instante de tempo, eu tenho que fornecer para a pessoa essas informações P e Q, que no geral variam ao longo do tempo. Bom, cada uma delas tem uma natureza matemática diferente. Uma é um vetor, coluna, e a outra é uma matriz quadrada 3×3. O que eu vou fazer? Eu vou juntar essas duas informações em apenas uma matriz da seguinte maneira. Nas três primeiras linhas e três primeiras colunas dessa matriz que eu vou construir, eu vou colocar a matriz Q, então vou colocar os 9 números. Nas três primeiras linhas, última coluna, eu vou colocar o vetor coluna P. Na última linha, três primeiras colunas, eu vou colocar 3 zeros. E aqui, na última linha, última coluna, eu vou colocar 1. Importante ter em mente a questão da dimensão. A matriz Q, ela tem 3 linhas, 3 colunas. O vetor P tem uma coluna, 3 linhas. Esses zeros, eles são formados por uma linha, 3 colunas. E esse número 1 solitário aqui é um escalar, ele tem uma linha, uma coluna. De modo que a matriz resultante, que eu vou chamar de T, ela é uma matriz quadrada com 4 linhas, 4 colunas. Uma matriz que tem essa construção de ter nos 3 primeiros elementos de coluna, 3 primeiros elementos de linha, uma matriz de rotação, nas 3 primeiras linhas, última coluna, um vetor qualquer de posição. Sempre aqui no final, na última linha, 3 primeiras colunas, esses zeros. E aqui, no último elemento, 1, uma matriz que tem essa construção, nós chamamos de matriz de transformação homogênea. Então, como elas encapsulam essa informação de Q e P, eu posso, em vez de passar para alguém que está observando o movimento a todo instante de tempo, o P e o Q, eu posso passar essa matriz de transformação homogênea. E aí ele consegue extrair essas informações e desenhar um referencial. Então, essa matriz, ela já contém dentro dela, dentro desses 16 números, porque é uma matriz 4×4, a informação completa do referencial. Não só do centro do referencial, como é o caso de P, e não só da orientação dos eixos do referencial, como é o caso de Q. Ela tem a informação completa. Bom, em princípio, pode parecer uma coisa não muito produtiva você passar essa matriz em vez de passar os dois elementos, porque os dois elementos separados têm 9 mais 3, 12 números, e a matriz de transformação homogênea tem 16 números, 4×4. E 4 desses 16 números eles são constantes, é sempre 0, 0, 0 e 1. Então parece redundante ficar passando essa informação a todo momento. Bom, nós vamos ver que essa representação do referencial como uma matriz de transformação homogênea, ela pode ser pouco econômica, mas ela traz uma série de vantagens na hora que nós vamos operar com essas matrizes, que é o que a gente vai discutir agora. Então, definido o que é uma matriz de transformação homogênea, repetindo, aqui tem que ter uma matriz de rotação, aqui um vetor coluna arbitrário, 0, 0, 0 e 1, eu vou voltar para aquela nossa interpretação inicial de uma matriz de rotação como um operador de rotações no espaço, porque eu disse a vocês que há duas maneiras de interpretar uma matriz de rotação, como uma operação em pontos de uma determinada rotação num eixo e num ângulo, ou como um referencial. No caso aí, só a parte de orientação do referencial, correto? Ela não tem informação do centro do referencial. Mas vamos considerar um referencial, por exemplo, do mundo, aqui. E uma matriz de rotação Q. E aí, dado um ponto R, eu não vou usar P para não confundir com uma das componentes
da matriz de transformação homogênea, é verdade que, se eu multiplicar a matriz de rotação Q à esquerda por R, o vetor resultante tem interpretação de ser, neste mesmo referencial, o vetor original R rodado em torno de um eixo, que depende da matriz Q, e de um ângulo. Isso para qualquer que seja o ponto R que eu faça essa operação. Esse eixo e esse ângulo são sempre os mesmos. Então, a matriz Q, ela representa essa transformação de rotação, como nós vimos. E uma matriz de transformação homogênea, como o próprio nome diz, ela deve implementar também alguma transformação no espaço. E, de fato, sim. O que eu vou fazer? Eu vou considerar um ponto R também, um referencial, e vou multiplicar a minha matriz de transformação homogênea à esquerda, não pelo ponto R do jeito que ele está apresentado, com as componentes x, y e z. Eu vou colocar um quarto elemento embaixo, que é o elemento 1. Então, isso daqui nada mais é do que o vetor R original aumentado com 1 embaixo. Bom, agora o produto matricial é possível, porque sendo a matriz T uma matriz 4x4, para eu fazer o produto com essa matriz à direita, com esse outro vetor à direita, esse outro vetor, essa outra matriz, tem que ter 4 linhas também. Antes, com x, y, z, ela não tinha, ela tinha 3, agora ela tem 4. Então, eu consigo fazer esse produto. E o que vai acontecer com esse produto? Bom, vamos explicitar a matriz T. Ela tem uma matriz de rotação Q aqui, um vetor P aqui, 0, 0, 0 e 1. E aqui eu vou desenhar o meu vetor R aumentado com 1. Qual vai ser o resultado desse produto? Bom, aqui eu estou lidando com blocos matriciais. Q e P, eles não são números. Embora eu desenhe aqui, parece que eles são números, mas eles são blocos matriciais. Mas também é verdade que eu posso usar as regras de produto matricial para fazer o produto com esses blocos, contanto que a dimensão que eu esteja fazendo, o produto, as dimensões das matrizes sejam coerentes. Por exemplo, o que vai aparecer aqui no primeiro elemento do vetor resultante? Vai ser Q vezes R mais P vezes 1. Tanto o produto de Q por R, quanto o produto de P pelo escalar 1, que é uma matriz 1 por 1, eles são coerentes do ponto de vista de número de colunas e número de linhas para poder fazer o produto matricial. Seja como for, esse resultado aqui vai dar Q vezes R mais P, já que a multiplicação por 1 não muda P. Isso daqui vai me dar as 3 primeiras linhas e a única coluna que eu tenho aqui. E aqui embaixo? Bom, vai ser o produto desse vetor linha de zeros com esse vetor R. Vai ser uma linha, 3 colunas, vezes 3 linhas, uma coluna. Vai dar um escalar, que vai ser 0. Mais 1 vezes 1, que vai dar 1. 0 mais 1 vai dar 1. Então, olha só que interessante. Ao fazer o produto dessa matriz de transformação homogênea à esquerda, por esse ponto R aumentado de 1, no final eu vou ter um outro ponto, um vetor tridimensional aqui com 3 elementos, com 1 também. Se eu fizer o processo inverso de aumentar tirando 1 no final, eu vou ter como resultado, tirando 1 no final, Q vezes R mais P. O que isso representa do ponto de vista geométrico? Bom, nós sabemos que multiplicar a esquerda por uma matriz de rotação Q, como essa daqui, equivale a rodar o ponto R em torno de um dado eixo bem definido, de um ângulo bem definido. E depois eu tenho a soma por um outro vetor tridimensional P. Então, o que isso representa? Que a aplicação de uma matriz de transformação homogênea num ponto R aumentado, depois que eu faço esse produto desaumentando, digamos assim, o ponto resultante, tirando 1 no final, eu tenho uma transformação que é uma rotação seguida de uma translação. Então, as matrizes de transformação homogênea, elas implementam transformações que são mais gerais do que a rotação, porque se eu escolher P igual ao vetor nulo aqui, eu tenho uma rotação pura,
e mais gerais do que simplesmente uma translação. Porque se eu escolher aqui Q como a matriz de identidade, que é a rotação de ângulo zero, eu vou ter como resultado a matriz de identidade vezes R vai dar o próprio ponto R mais P, ou seja, uma translação pura sem rodar. A matriz de transformação homogênea, portanto, tem a capacidade de generalizar tanto uma rotação quanto uma translação, podendo fazer uma coisa mais genérica. Mas é importante ter em mente sempre essa ordem. Primeiro eu faço a rotação, depois eu translado. Não pode ser antes transladar e depois rodar. Vai dar diferente. Aqui, primeiro Q multiplica, depois soma P. Então, as matrizes de transformação homogênea, como acredito que tenha ficado claro aqui, elas também implementam transformações, mas transformações mais genéricas do que as matrizes de rotação. Isso significa que eu posso falar de composição de transformações. Assim como eu fazia composição de transformações com rotações. Lembre-se que se eu tinha uma rotação Q1 aplicada a um ponto R e depois aplicava uma outra rotação Q2, isso era equivalente a aplicar apenas uma rotação Q3 no mesmo ponto R, onde essa rotação Q3 tinha como representação de matriz de rotação a matriz Q2 vezes Q1. Importante aqui, a rotação mais antiga à direita, a rotação mais recente à esquerda. E aí eu poderia compor várias rotações aqui. Poderia continuar Q3, não Q3 porque Q3 é o resultado, mas uma outra aqui e assim por diante. E matriz de transformação homogênea? Bom, tem o ponto R chapéu, que é o ponto R aumentado, colocando 1 no final para que seja possível usar as matrizes de transformação homogênea. Aplico uma transformação homogênea T1 e depois aplico uma transformação homogênea T2. Também é verdade, tal qual como no caso da matriz de rotação, que isso é equivalente do ponto de vista do resultado final, lembre-se, não do caminho que eu vou fazer para chegar lá. A gente não está importando com isso aqui, é só com o resultado final. Isso é equivalente a existir uma outra matriz de transformação homogênea T3. Tal que isso aqui seja verdade? Sim, é equivalente. De fato, sendo T3 é igual a T2 vezes T1, se eu fizer o produto aqui, eu vou perceber que a matriz T3 resultante, ela também é uma matriz de transformação homogênea, ou seja, ela tem aquela estrutura de que as três primeiras linhas, três primeiras colunas são uma matriz de rotação, as três primeiras linhas, última coluna, são um vetor tridimensional, última linha, 0, 0, 0, 1. E não é difícil ver isso. Vou mostrar aqui para vocês. T2 vai ser um Q2 P2. Aqui vai ser um vetor de zeros, que eu vou passar a escrever como 0, 1 vezes 3, simbolizando que é um vetor de zeros com uma linha 3 colunas. Aqui 1. Isso vezes outra matriz, como a outra matriz de rotação Q1, um outro vetor de deslocamento P1. Aqui também 1 por 3, aqui 1. Se eu fizer esse produto, eu tenho este vezes este, vai dar Q2 vezes Q1. Mais este vezes este. Se você fizer o produto, você vai ver que vai dar uma matriz nula 3 por 3. Então, eu vou somar aqui a matriz nula 3 por 3, nada vai mudar. Então, já tem aqui o primeiro bloco, 3 por 3, a matriz resultante, que é o produto de duas matrizes de rotação, que nós sabemos é uma outra matriz de rotação, Q3. Fazendo o produto aqui agora para este elemento, que vai ser as três primeiras linhas da última coluna, que é 2 vezes P1 mais P2 vezes 1. Então vai dar aqui Q2 P1 mais P2, porque P2 vezes 1 vai dar P2. Isso daqui é um vetor coluna, 3 linhas, um elemento, uma coluna, que é o meu P3. Multiplicando aqui esse vetor linha de zeros vezes Q1, vai dar o próprio vetor linha de zeros, mais 1
vezes o vetor linha de zeros, vai dar, de novo, o vetor linha de zero. Então, vai ser esse vetor de zeros mais esse vetor de zeros, vai dar o próprio vetor de zeros. Este vezes este vai dar o número escalar zero, se você fizer as contas, este vezes este vai dar 1, aqui vai aparecer 1. Então, está claro aqui, pela estrutura, que a matriz resultante vai ser novamente uma matriz de transformação homogênea. Nós falamos, do ponto de vista mais matemático, que tanto as matrizes de rotação quanto as matrizes de transformação homogênea são fechadas na operação de produto, ou seja, ao fazer o produto de matriz de rotação, o resultante é, de novo, uma matriz de rotação. E a mesma coisa acontece com as matrizes de transformação homogênea. E aqui eu poderia fazer mais produtos aqui com matriz de transformação homogênea e, evidentemente, o resultado final ia ser também uma matriz de transformação homogênea. Então, primeira propriedade que remete à matriz de rotação. Ela também tem essa propriedade de ser fechada a produtos. E a interpretação aqui, posso interpretar como uma rotação Q3 e um deslocamento P3 que eu consigo calcular fazendo essa conta aqui. Novamente, que isso é do ponto de vista do resultado final. Então, eu estou combinando as transformações intermediárias. Isso é equivalente do ponto de vista do resultado final, de onde esse ponto vai ser teletransportado, sem se preocupar como ele chegou lá, é equivalente a uma outra transformação com Q3 e P3 aqui. Bom, temos isso de propriedade. Outra propriedade é que o determinante da matriz de transformação homogênea, tal qual como no caso da matriz de rotação, sempre é igual a mais 1. O importante dessa propriedade para nós é que isso implica que a matriz de transformação homogênea é invertível, já que uma condição necessária e suficiente para que uma matriz quadrada seja invertível é que o determinante seja diferente de zero. Então, isso significa que, dado qualquer matriz de transformação homogênea T, explicitada aqui com seu Q, P, seus elementos na última linha, ela tem que ser invertível. E aí, de fato, eu posso mostrar que a inversa dela é dada exatamente por a inversa de Q aqui, a inversa de uma matriz de rotação é sempre ela transposta, menos Q transposto P, que vai dar um vetor coluna aqui, os mesmos zeros aqui, o mesmo 1. Ou seja, não só a matriz de transformação homogênea ela é invertível, como a inversa dela também é uma matriz de transformação homogênea. Então ela tem que implementar uma transformação de rotação e uma transformação de deslocamento. A rotação que ela implementa é a rotação inversa da rotação original e a translação é dada por esse vetor. Na verdade, o que essa transformação está fazendo é desfazer o que essa transformação aqui faz. Então, se você tiver um ponto for transformado por essa matriz T, quando você aplica o T inverso, o ponto volta para o original. Você desfaz a rotação e desfaz a translação. É importante ver aqui que desfazer a rotação é só desfazer a rotação diretamente, mas desfazer a translação não é simplesmente subtrair P. Você tem que passar pelo Q aqui de novo. Isso vem do fato de que primeiro você aplica a rotação e depois aplica a translação. E aí a translação inversa ela tem que ser alterada por essa rotação de acordo com essa conta. Não é difícil mostrar que de fato essa matriz é inversa dessa. Se você fizer o produto dessa por essa ou o contrário e usar as propriedades de matriz de rotação, fica claro que de fato essa é a matriz inversa.